Eu sou a irmã Helena, e estarei dando continuidade à série Dons do Espírito Santo. 1 Coríntios 12 versículo 4 a 8. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Deus dá a sabedoria, porque Ele é o dono do conhecimento e do entendimento. Não é o mestre de teologia, é Deus. Irei falar sobre o dom da sabedoria. A sabedoria transforma o seu jeito de falar, e não falará igual o tolo que causa divisão, mas como um ganhador de almas que não divide, mas ajunta o rebanho para Deus. A sabedoria transforma os seus comportamentos e as suas ações em uma sociedade corrupta. A sabedoria lhe faz ser sábio na santidade do corpo, da alma e do espírito. A sabedoria lhe faz viver uma vida perfeita diante de Deus, sendo justo em todas as áreas da sua vida. Provérbios 2 versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. 1 Reis 4 versículo 29 ao 30. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente, e do que toda a sabedoria dos egípcios. Olha a dimensão do dom da sabedoria. Isso não é inteligência, é coisa sobrenatural de Deus. Isso não irá aprender em livros de teologia, e nenhum doutor de teologia pode lhe ensinar. O dom da sabedoria é espiritual, e não é coisa dessa terra. Por isso que Paulo colocou em suas cartas como algo que só pode vir do Espírito Santo, um dom que se manifestou no Antigo Testamento na vida de Salomão. O Espírito Santo prometeu espalhar na igreja o povo de Deus. A sabedoria é falada que vem das pessoas mais velhas que têm vivido muitos anos, e assim conseguiram ser sábias com o passar dos anos. E falam que a juventude tem que ouvir os mais velhos. Se a sabedoria é adquirida dos mais velhos, então ela não é do Espírito Santo igual a Bíblia relata. Os mais velhos têm experiência de vida, e não sabedoria. A sabedoria não se passa de uma pessoa para outra. A sabedoria é um dom que só Deus pode dar. Os mais velhos ensinam os mais jovens as suas experiências de vida, e não a sabedoria. A sabedoria não se transmite, mas é adquirida por Deus. Aquilo que é dom do Espírito Santo não pode ser passado. Homens não podem dar aquilo que é dádiva divina. Somente Deus é quem dá. A sabedoria não é inteligência. Existe uma diferença entre a sabedoria e a inteligência. A sabedoria é algo que provém do céu, e a inteligência é a sabedoria humana. Existem dois tipos de sabedoria. A sabedoria humana que é adquirida dos homens que ensinam segundo o que eles aprenderam, e a sabedoria de Deus é o Espírito Santo que ensina. Uma pessoa pode ser inteligente, por ter adquirido o saber dos seus professores e mestres. Uma pessoa pode ser inteligente por fazer uma faculdade, e depois concluir o seu mestrado e se tornar mestre em um assunto ou em um tipo de matéria. Isso não é sabedoria de Deus, mas dos homens. E mesmo que essa pessoa seja crente e fez uma faculdade, e se tornou um doutor no assunto, não significa que recebeu o dom da sabedoria de Deus. A pessoa pode fazer 10 faculdades e se tornar sábia em suas disciplinas estudadas. Nunca terá a capacidade de um crente humilde que não fez faculdade, mas recebeu o dom da sabedoria de Deus. A sabedoria divina vale mais do que toda sabedoria humana. A sabedoria é um dom do Espírito Santo, não é sabedoria humana. Mas essa sabedoria espiritual vem do céu. Para receber esse dom maravilhoso, tem que viver uma vida santa, pois o dom do Espírito Santo é recebido através do Consolador da sua alma, e não através de livros. E a prova de que a sabedoria divina é superior à sabedoria humana está na Bíblia.
O jovem Estevão venceu os fariseus em seus discursos. Os fariseus tinham mestres e doutores da lei, e sabedorias da letra, enquanto Estevão, com o dom da sabedoria do Espírito Santo, venceu todos eles em seus discursos. A inteligência é diferente da sabedoria. Uma criança que nasce com inteligência, Deus pode abençoar a mente de uma criança para nascer com um QI muito alto, que significa sabedoria. Eu já relatei que esse dom é adquirido através do Espírito Santo, e ninguém pode nascer com ele. A criança pode nascer com uma inteligência acima do normal, e isso não é ruim por não ser o dom do Espírito Santo, mas podemos chamar de um dom natural que nasce na criança. Um exemplo de dom natural é a criança nascer com a voz bonita para cantar. Os dons naturais também existem, que são aqueles que nascem com o nascimento de uma criança. Esses dons naturais também são chamados de habilidades humanas, que é diferente de um dom espiritual que provém de Deus. A criança que nasce com inteligência é bênção de Deus. A inteligência entende assuntos difíceis e compreende com facilidade conceitos mais complexos do que uma pessoa de pouca inteligência. A inteligência tem boa memória e desenvolvimento mental, uma ótima imaginação e conhecimento da concepção. A inteligência tem bom raciocínio e uma grande habilidade de aprender com agilidade na interpretação. A mente do inteligente tem grande faculdade de compreender o que está lendo ou ouvindo. Em uma sala de aula, tem crianças que têm dificuldades em aprender, e aquelas que têm muita facilidade em aprender o que foi ensinado. Cada criança tem um grau de inteligência, umas têm normais, e outras têm inteligência acima do normal. Uma criança, quanto mais inteligente for, a sua mente processa mais rápido o que foi ensinado. A sua inteligência consegue memorizar e decorar assuntos difíceis. A sua mente consegue armazenar muito mais coisas do que uma mente normal. A sabedoria recebida de Deus consegue entender as coisas da terra sem ensino dos mestres. O dom da sabedoria divina lhe dá conhecimento sobre a vida sem precisar de nenhuma faculdade. Quem recebe a sabedoria do Espírito Santo, tem conhecimento sobre as coisas da vida que nenhum idoso com toda a sua experiência de vida não vai saber. Os inteligentes usam as suas astúcias e mente brilhante para vencer na vida, e não pensam que podem ser surpreendidos pelas coisas da vida. Os inteligentes, quando seus problemas não concretizam, ficam desanimados em continuar. Os sábios que receberam o dom de sabedoria, têm a compreensão de que podem vencer as dificuldades, e também sabem que podem ser surpreendidos pelas coisas da vida. Os sábios sempre esperam as coisas ruins para ficarem preparados quando os problemas vierem. Os sábios, mesmo estando enfrentando os problemas, são otimistas, e procuram achar uma solução nos momentos difíceis. Os inteligentes são metódicos, e analisam a melhor maneira de fazer as coisas. Os inteligentes encontram melhores resultados do que pessoas normais, e são mais eficientes em seus projetos. Os inteligentes têm maiores chances de serem bem-sucedidos por terem organização e planejamento estratégico. Quando os resultados não forem atingidos em seus planos, os inteligentes sofrem com as suas frustrações. Eles, com tanto preparo em seus projetos, fracassam, e sofrem por terem empregado o seu melhor e não teve êxito. Os sábios têm a inteligência espiritual e sabem que as coisas nem sempre saem como planejou. O inteligente não sabe lidar com o fracasso das coisas da vida e não aceita. O sábio sabe lidar com o fracasso do seu projeto, e consegue tirar proveito de um fracasso fazendo nascer uma nova possibilidade e um jeito melhor de alcançar o projeto. Com calma e paciência diante de uma situação fracassada, o sábio tem a mente mais aberta do que o inteligente. Os homens inteligentes são focados com grande conhecimento e habilidade em seus projetos. O sábio, mesmo sem ter a inteligência do raciocínio de um inteligente, consegue se sobressair de direções erradas. Os inteligentes são mais práticos do que uma pessoa normal, e têm conhecimento profundo sobre certos assuntos. O sábio, mesmo não tendo a mesma inteligência, consegue fazer melhores escolhas, e as suas decisões são certas. Veja a decisão do rei Salomão ao entregar a criança para a verdadeira mãe. Salomão tomou a decisão certa, e foi justo usando a sua sabedoria para tomar uma decisão certa.
O sábio enxerga o caminho melhor do que o inteligente em suas decisões. O sábio sempre vai ter vantagem em relação aos inteligentes quando for escolher o caminho certo. O sábio escolhe um emprego segundo a vontade ou uma faculdade certa. O sábio ou a sábia escolherá um caminho certo para um casamento segundo a vontade de Deus. A sabedoria sabe compreender o momento de fraqueza de uma pessoa falha, sabendo que mesmo vivendo em santidade está disposto a cair se não pedir para Deus o ajudar. A sabedoria sabe que mesmo se esforçando para viver uma vida santa, a carne está sujeita a falhas por herdar a carne de Adão. Por isso a sabedoria anda vigilante. O sábio se coloca no lugar da dor do outro, e sabe o que está sentindo. O sábio se coloca no lugar de uma pessoa que está sem saída, e acha uma solução para sair de uma situação usando o dom da sabedoria. A sabedoria alarga o entendimento sobre as coisas da vida. A sabedoria abre a mente sobre o conhecimento de diversos assuntos. A sabedoria não é inteligência, e sempre terá uma resposta para toda solução. A sabedoria tem solução para problemas que não há solução. Foi o caso de duas mulheres disputando uma criança, em uma época que não existia exame de DNA. Para saber quem era a mãe, Salomão usou o dom da sabedoria e achou uma solução. A sabedoria sabe julgar uma causa com precisão. O rei Salomão julgou uma causa difícil, no respeito de quem era a mãe daquela criança. O rei Salomão usou o dom da sabedoria do Espírito Santo para julgar uma causa, e foi um bom juiz e justo em sua decisão. A sabedoria dá o saber de se comunicar com as pessoas se expressando bem, e ainda dá a habilidade de ganhar almas. A sabedoria dá conselhos certos em situações difíceis da vida, sempre indicando a melhor direção a seguir. A sabedoria constrói um relacionamento de paz com os ímpios no trabalho da empresa. A sabedoria não deixa picar no meio dos depravados. A sabedoria dá habilidade em interagir com pessoas sem discutir. A sabedoria identifica as falhas, e ensina como corrigir a si mesmo. A sabedoria é um conhecimento adquirido sobre o significado das coisas da terra. A sabedoria ensina como viver uma vida praticando os valores morais e a ética humana. A sabedoria ensina a prudência e a moderação, quando está sendo agredido com palavras por uma pessoa. A sabedoria não rebate uma discussão e não fere a pessoa com palavras evitando a discussão. A sabedoria ensina a ser sensato nas palavras para não dizer palavras torpes e palavrões. A sabedoria sabe da vontade de Deus para a sua vida. A sabedoria não se enche de conhecimento humano ou ser mestre do saber na Bíblia. A sabedoria pensa com a mente de Deus em todas as tomadas de decisões. A sabedoria tem a decisão de fazer as boas escolhas, e diferenciar o que é ruim e o que é bom. A sabedoria faz a vontade de Deus. A sabedoria compreende o que é justo e escolhe fazer sempre o certo. O sábio observa e consegue ter o discernimento das situações que está vendo. O sábio tem a solução de sair do problema que lhe envolve. Se tiver que escolher entre 10 caminhos que levam a uma situação, o sábio olhará todas as situações em sua frente e fará a escolha certa. Existe uma diferença entre o sábio e o tolo. O sábio edifica a pessoa, o tolo derruba a fé. O sábio une para o corpo de Cristo. O tolo afasta a pessoa da igreja. O sábio ajuda a ganhar almas ao reino de Deus. O tolo enche o inferno de almas com a sua teologia. O sábio ajunta. O tolo divide o corpo. O sábio une todas as ovelhas para Deus, e o tolo espalha e forma partidarismo causando divisão. O sábio ganha e ajuda a alma. O tolo devora a lã da ovelha. Eclesiastes 10 versículo 12. Nas palavras da boca do sábio há favor, porém os lábios do tolo o devoram. O dom da sabedoria só pode vir do dono de toda a sabedoria perfeita. Provérbios 2 versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. O sábio sabe dar o melhor conselho para uma pessoa sem direção em sua vida, mas o crente soberbo não aceita que o sábio tenha esse dom, e fez contendas contra ele. Provérbios 13 versículo 10. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. O sábio pode adquirir a sabedoria e a inteligência, mas não deve se apartar da doutrina de Deus, pensando que pode vencer no mundo espiritual na desobediência. Provérbios 4 versículo 5.
Adquire sabedoria. Adquire inteligência e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. A sabedoria vem do alto e não da terra. Por isso a sabedoria não é corrupta e não manipula, não engana. A sabedoria pacifica, ou seja, traz a paz e não faz guerras criando contendas no YouTube. A sabedoria não é hipócrita e não pertence aos fariseus. A sabedoria não critica, mas é misericordiosa. A sabedoria não faz parte do partidarismo religioso. É imparcial. A sabedoria une o povo santo e não espalha, e nem semeia as divisões nos canais das redes sociais. A sabedoria é tratável por tratar o seu irmão bem, e não ataca nas redes sociais. A sabedoria ganha as almas e não ataca, conquista os irmãos para seu lado e não guerreia contra ele. O sábio é o ganhador de alma, enquanto o tolo é divisor do corpo de Cristo. Tiago 3 versículo 17. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. A sabedoria é mais valiosa do que os tesouros da terra, sendo um dom maior que a riqueza. Provérbios 16 versículo 16. Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. A sabedoria do céu domina a sabedoria da terra. A sabedoria não reclama dos problemas da vida. Eclesiastes 7 versículo 10. Nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes. Porque não provém da sabedoria a esta pergunta. O sábio não vai para o inferno, porque a sua sabedoria lhe conduz sempre na melhor forma de servir a Deus. O sábio vive em sabedoria, fala na sabedoria com palavras agradáveis e temperadas com o sal que dá o tempero a esse mundo. Somos a luz do mundo e o sal da terra. Nossas palavras refletem o nosso coração. Palavras de contendas e perseguição que saem da língua, refletem o seu coração. E na internet o que tem de crente que processa palavras de contendas de dentro do coração. E andar na sabedoria para não pecar, significa a santidade nas ações e no seu comportamento. Aonde pisar os seus pés, seja a luz e brilhe igual o sol da justiça. Colossenses 4 versículos 5 ao 6. Andai com sabedoria para com os que estão de fora remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. O sábio anda na sã doutrina e vive em santidade. Efésios 5 versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Tiago 1 versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e o não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. O sábio aceita a doutrina, e não recusa viver uma vida santa igual os rebeldes. Mas os insensatos de língua criticam e atacam o sábio que aceitou a viver na santidade. Os insensatos lançam os seus ataques nas redes sociais, quando veem as pessoas se converterem. Quando ouvem um testemunho de arrebatamento que exorta a santificação. Provérbios 10 versículo 8. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios ficará transtornado. A sabedoria faz o crente andar no caminho estreito sem picar. Provérbios 4 versículo 11. No caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar. O comportamento e o estilo de vida de um crente sábio é o espelho da igreja. A sua vida é referência dos demais, e influencia os rebeldes a praticarem a santidade. O sábio conduzirá o rebelde ao caminho de Deus, apenas sendo um exemplo de santidade. Isso vale também para os seguidores de certos crentes no YouTube. O sábio que posta vídeo que acrescenta ao reino, lhe fará sábio também. O tolo que semeia divisão, quem o seguir nas redes sociais também será um semeador de contendas. Provérbios 13 versículo 20. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. O sábio guarda a sua língua e não faz fuxico, não fala palavras torpes, não calunia, não difama e não contenda. Quem gosta de contendas nas redes sociais, não pode conservar a sua alma da corrupção do pecado, e esse tal é condenado ao inferno. Sua própria língua irá destruir a sua alma levando ao fogo eterno.
Provérbios 13 versículo 3. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Todos esses crentes, donos de canais que gostam de falar mal dos seus irmãos são soberbos e afrontam outros irmãos. Esses tais irmãos não são humildes e não têm o dom da sabedoria. Provérbios 11 versículo 2. Em vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Os sábios são mansos e não gostam de discutir e debater com o seu irmão. Tiago 3 versículo 13. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. As pessoas ímpias e tímidas que não falam nada, são muito mais sábias do que o crente falastrão. Provérbios 17 versículo 28. Até o tolo quando se cala é reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido por entendido. O sábio não sai falando da sua vida e do que pensa para qualquer pessoa, e quando cai na boca do mexeriqueiro, a sua vida é revelada a todo mundo. No trabalho, na escola ou na vizinhança, até mesmo na igreja muitos sonhos não se concretizam, porque fala é uma pessoa que espalha para todo mundo, e quando chega ao ouvido do invejoso que torce pela sua derrota. Por isso que muitas pessoas fazem muitas obras de feitiçaria para os sonhos não se realizarem, porque você falou os seus pensamentos, e os demônios ao ouvirem os seus planos, irão lutar para não se realizarem. Provérbios 29 versículo 11. O tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio o guarda até o fim. A sabedoria alegra o coração de Deus. Provérbios 23 versículo 15. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio. O pai e mãe que gerou um filho sábio, não irá reclamar, e ficará alegre. Provérbios 23 versículo 24. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Provérbios 10 versículo 1. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. O sábio tem a sabedoria gravada em seu coração como selo de Deus. O crente busca a sabedoria, e avalia os seus dias de vida, enquanto estiver vivo na terra. Sempre estará refletindo a sua vida se está seguindo o padrão que a Bíblia manda, e vão consertando a sua vida dia após dia. A cada dia, o homem que busca a sabedoria vai acertando a sua vida para sempre estar em comunhão com Deus, e ser digno de tocar no sagrado. 1 Coríntios 11 versículo 28. Examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, e assim o homem vai à busca da perfeição, para agradar a Deus. Gênesis 17 versículo 1. Sendo pois Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E assim o homem sempre está contando os seus dias, avaliando eles para ver se está vivendo em santidade, pois descobriu que viver uma vida santa é para o sábio que deseja viver a eternidade para sempre ao lado de Deus. Salmos 90 versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. O sábio pensa com a mente de Deus, por isso não anda segundo os seus pensamentos, mas segundo os pensamentos de Deus. O sábio não caminha no seu caminho, mas trilha no caminho de Deus. Isaías 55 versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. A sabedoria faz o crente alcançar o galardão, por ensinar a servir a Deus com retidão, e ainda ensina a melhor forma e mais eficiente de ajuntar o galardão. Provérbios 24 versículo 14. Assim será para a tua alma o conhecimento da sabedoria. Se achares haverá galardão para ti, e não será cortada a tua esperança. O sábio entende o trabalhar de Deus no meio de uma prova, quando quebra o vaso e refina o crente impuro através das provações. O sábio enxerga Deus trabalhando em sua vida no meio da tempestade, mas o ímpio não entende, e mesmo sofrendo, continuará procedendo em sua vida ímpia vivendo no pecado. Daniel 12 versículo 10. Muitos serão purificados e embranquecidos, e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão.
O sábio anda em sabedoria para não cair no inferno. Ao ouvir o testemunho de arrebatamento sobre o inferno, vem o temor, e a pessoa entra em concerto com Deus. Isso é o temor que é o começo da sabedoria. Salmos 111 versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. Provérbios 15 versículo 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. O dom da sabedoria é tão sobrenatural, que um jovem ao receber esse dom, parece quem tem a experiência de vida de um ancião, e a sua mente é comparada a alguém que tem 10 faculdades. Qualquer doutor em teologia não consegue vencer a sabedoria de um sábio a respeito das coisas de Deus. O dom da sabedoria não vem de livro teológico e nem da faculdade de teologia. O dom vem do Espírito Santo. Eu encerro esse estudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.